E, gente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, admite um cenário incômodo na economia com juros altos e inflação acima da meta. Vamos chamar o André Anelli, então, para trazer mais detalhes. Conte, Anelli, conte. Pois é, Evandro, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acabou admitindo que existe sim um desconforto com a atual taxa básica de juros, a Selic, em 14,25%, que coloca o Brasil, então, na liderança dos juros reais em todo o planeta. O presidente do Banco Central acabou afirmando, então, que existe realmente esse desconforto, não só com a taxa de juros, mas também com a inflação que segue acelerada e que, por conta do emprego da alta taxa de juros, essa inflação deve desacelerar nos próximos meses. O Banco Central tem consciência que esse é um momento um pouco mais incômodo do ponto de vista de indicadores econômicos, que você vai estar com uma taxa de juros caminhando ali para um patamar elevado do ponto de vista de contração e ainda com uma inflação que vai estar rodando acima da meta. Desde dezembro, a partir da primeira alta e agora da entrega dos 300 base points, a gente está ingressando num ambiente, num patamar de taxa de juros que ela é contracionista com alguma segurança, mesmo para quem tem os níveis de taxa de juros neutra mais elevados no mercado. O atual presidente do Banco Central também fez elogios ao antecessor dele, Roberto Campos Neto. Segundo Gabriel Galípolo, o Campos Neto foi muito generoso com ele ao deixá-lo em uma posição de maior protagonismo nas últimas reuniões do Copom no ano passado. E Gabriel Galípolo acabou fazendo referência também ao fato de o próprio Comitê de Política Monetária, o próprio Campos Neto, já ter sinalizado antes da entrada de Galípolo as altas que viriam consequentemente, de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, que já era alvo naquela época de críticas do governo federal. Então, nesse sentido, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acabou fazendo elogios, então, ao antecessor dele. Ele já tinha dito em dezembro que o Roberto tinha sido generoso de, já na última reunião, permitir que eu pudesse assumir um papel maior de protagonismo ao longo da discussão daquela reunião do Copom. Para além disso, todos os diretores têm autonomia e em todos os meus votos e todos os votos dos diretores está lá expresso o que é a consciência e a visão de cada um dos diretores. As decisões têm sido unânimes já há algum tempo e não cabe a mim, obviamente, fazer comentários sobre qualquer tipo de comentário do presidente da República ou do ministro. O presidente do Banco Central também acabou se manifestando em relação à possibilidade de o governo federal acabar praticando interferências na comunicação da autarquia monetária. Gabriel Galípolo negou qualquer tipo de interferência, principalmente por parte do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e disse que o diálogo entre os dois é apenas trivial. O Sidônio talvez seja dos ministros mais zelosos com o tema da autonomia do Banco Central, né? Eu não consegui nem convidar ele para tomar um café aqui. Naquele final de semana após o tema do Pix, ele me manda uma sugestão, sim, mas de trilha sonora de músicas, que ele falou, olha, final de semana para a gente é difícil, tá aqui umas músicas se você quiser ouvir. Foi nesse ramo que ele costuma me dar sugestões sobre o tema da comunicação do Banco Central, como ele disse, em on, ele não fez nenhum tipo de sugestão, ele é um cara bastante zeloso da autonomia do Banco Central. A comunicação do Banco Central é também autônoma e independente em relação à comunicação do governo federal. Apesar dessas declarações que demonstram um cenário de muita paz entre o governo federal e a autarquia monetária, a gente relembra aqui que a intenção do Banco Central é manter ou até mesmo elevar a taxa básica de juros ainda mais, a depender do desempenho da economia nos próximos meses, o que afetaria diretamente o governo federal, que, por outro lado, tem economizado as críticas ao novo presidente do Banco Central. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Vamos lá que temos várias camadas para a gente analisar. Falando um pouquinho primeiro sobre o distanciamento da meta, né? E o quanto isso tem preocupado cada vez mais o Banco Central. A gente não consegue trazer uma notícia boa em relação à taxa Selic aqui. Não. Justamente porque o Banco Central sinaliza que cada vez mais se descola da meta de inflação. Como é que a gente tem que lidar com esse período, então, Alangani?
Basicamente, por que a taxa Selic está tão alta? Essa é a grande pergunta. Porque o Banco Central tem que trabalhar sozinho no ajuste de inflação. A última ata deixou muito claro um recado para o governo federal. Até ao contrário do que se imaginava, que Gabriel Galípolo e a nova diretoria seria mais tolerante com a inflação, ia seguir ordens aí do governo federal. Pelo menos até agora e no comunicado não foi nada disso. Eles disseram, abre aspas, a política fiscal e a política monetária, política fiscal de gasto e a política monetária de juros devem trabalhar em harmonia. Usaram essa palavra e depois explicaram que a política fiscal também deve ser contracíclica, ou seja, de redução. O que está acontecendo? De um lado, o governo pisa no acelerador do gasto, libera crédito. Aí a política monetária de juros, ela tem que trabalhar em dobro para compensar toda a política de crédito, de flexibilização de crédito, que não tem efeito ali da taxa Selic, porque são créditos subsidiados via bancos estatais, e também trabalhar em dobro por conta da demanda agregada aquecida, principalmente pelo lado do gasto público. Então, ele está certo nesse diagnóstico. Quem é o grande responsável por essa Selic alta é o governo federal, não é o Banco Central. Fala, Piperno. Olha, bom, primeira coisa é que em relação ao... são muitas coisas, né? Vamos selecionar os tópicos aí, né? Em relação às suspeitas que tinham como alvo aí o Galípolo e a sua direção, né? Isso é muito mais fruto da má qualidade de certa crítica, porque como é que alguém que vem do mercado financeiro e que é jovem e que, portanto, quando sair do governo vai continuar, poderia ser alguém de um viés extremamente heterodoxo ou então suscetível aos desejos do governo. É óbvio que ele agiria com independência e tem mais uma coisa. Talvez até por um certo e um correto, aliás, instinto de defesa, ele seja até mais duro, ortodoxo nesse começo, como, aliás, Henrique Meirelles quando assumiu no Lula 1. Quando o Henrique Meirelles assumiu no Lula 1, nos primeiros meses, a taxa de juros, que já estava acima de 20%, foi ainda mais elevada. O Lula 1 chegou a ter taxas de juros acima de 25% no começo, era um monte. Por quê? Porque era alguém do mercado nomeado, sob a suspeita de que pudesse se tornar alguém mais, alguém facilitador dos desejos do governo e que agiu justamente na contramão disso. Agora, portanto, eu acho que é até muito esperado o que aconteceu. Como também era óbvio que, em todas as suas menções, ele seria extremamente gentil com o Roberto Campos, até porque eles tinham um ótimo relacionamento e isso era visível. E ele chama atenção, as entrelinhas, elas são fantásticas, né? Ele fala que faz muito tempo que todas as decisões são tomadas por unanimidade. Isso é fato. Principalmente porque, no momento em que houve lá um 5-4, os ruídos aí sim foram muito fortes. Porque tinha gente no Banco Central que pensava de uma outra forma e que acabou sendo contido. E a partir disso, então, eles podem até divergir entre eles. Mas, para o público, o comunicado vai ser sempre de harmonia. Que foi, Segre? Não, é que eu não estou entendendo. Os 4 que votaram contra, era Galípolo e uma turma que tinha colocado... Então, os 4 votaram na primeira, dizendo eu vou acompanhar o desejo do governo. Vamos tentar diminuir a taxa de juros. Agora que ele assumiu a postura e disse eu sou o presidente, está colocando uma taxa de juros que deve ser colocada assim, ninguém critica isso, mas eu lembro que o presidente da República... Quando a taxa estava em 13,75, ou 13,75, 13,25, melhor ainda. Não, mas estou falando antes. 12,25. Não, antes. 13,75 era o valor que estava no começo do governo. E o presidente falava, esse rapaz, por Campos Neto, esse rapaz que não entende nada. Tá. Agora tem outro rapaz que colocou a taxa mais alta, mas parece que esse entende. Então, o que mostra que o rapaz era esse rapaz pela ideologia e por quem tinha colocado ele. Tecnicamente, Galípolo está fazendo um trabalho
maravilhoso. E quando você lê essas mesmas entrelinhas que o Piperno faz menção, quando alguém disse a política monetária e a política fiscal devem trabalhar mancomunadamente, está mostrando que hoje não trabalham. Se não estaria dizendo a política fiscal e monetária estão trabalhando mancomunadamente. Não acontece isso. Eu sempre cito o exemplo da moto. Um acelera a política fiscal expansionista, solta crédito, gasta dinheiro, coloca dinheiro onde não precisa e gasta muito. E o outro tem que ir do outro lado. Breca, política monetária restritiva, que é o que o Banco Central está fazendo. A taxa de juros Selic provavelmente vai aumentar de novo. Nossa, gente. Lembrem, não vai aumentar 1%, lógica, mas quando ele coloca... Chegaria ao quê? Chegaria mais ou menos uns 15%? É a previsão. É a previsão. Caramba. E aí quando você coloca isso e a inflação continua subindo, lembremos dessa palavrinha, que é uma frase, que nós colocamos aqui em novembro. Eu lembro que estava com Zé Maria em Brasília quando pela primeira vez utilizei isso. Dominância fiscal. Não adianta subir a taxa de juros, você não consegue brecar a inflação. E caiu esse mês. Caiu o quê? A inflação de 1,31 para 0,64. Ou seja, metade, foi, caiu pelo metade. Tá, detalhe. ou seja, sigue perdendo, só que por menos. Sigue perdendo por menos. Não, ela caiu, 0,65 e depois, então aí tem uma outra conta que a nossa audiência precisa saber. O acumulado de 12 meses... 5,26. Caiu agora, em relação ao outro. 5,26. Tá, mas peraí. 5,26 é ruim. 5,26. Piperno, 5,26 é muito ruim, tem que estar 4,5 na ruim. E não caiu. Porque a meta é 3%. É 3, perfeito. A meta é 3. 1,5 para baixo, 1,5 para cima. Tem uma sobrinha. Ou seja, o ruim já é 4,5, está em 5,26. É pior que ruim. Ou seja, concordamos com isso, Piperno, pelo menos? Qual foi do mês passado? Mas continua sendo ruim, é menos ruim. É a mesma coisa que a gente fala, não, peraí, o déficit foi ruim, mas poderia ter sido pior. Lógico, eu estou com gripe, mas poderia ser pneumonia. A comparação aqui também faz sentido, porque se você tem uma meta de 3 e você está em 5,26, ou seja, acima do teto da meta ainda, quer dizer que você está fora daquele parâmetro que foi estabelecido. Tá bom, só que se você está em 5,5 para chegar a 4,5, você vai caindo gradualmente, você não vai cortar um ponto de uma vez. E já Mas caiu o que você está querendo dizer é que você confia nessa queda gradativa até chegar, pelo menos, dentro do espaço ali da meta. Exato. Liga para Galípolo, Piperno, porque segundo o próprio Galípolo, ele disse que a meta vai ser atingida em 18 meses. 18 meses, estamos falando de 1 ano e meio. Então temos 1 ano e meio pela frente que vai ser tumultuado. Ele é economista de mercado. Pode ligar para ele. Depois eu te mando aí o telefone. Fala para ele. Parece rapaz. Ele é economista de mercado, eles erram toda hora. Fala aí, seu Zé. Pois é, primeiro eu queria destacar a honestidade dele ao dizer que o Galípolo deu espaço para ele, que era diretor e indicado à presidência, muito antes, né? Eu dizia aqui que há muito tempo isso estava acontecendo, né? Ele já era o presidente ali ajudando nas decisões e houve vamos dizer, uma combinação muito forte entre os dois, por generosidade do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, que deu essa abertura. E agora o Galípolo reconhece, né, que há muito tempo ele já estava, né, atuando e já estava tendo um posicionamento muito forte nas decisões do Banco Central, que não é só juros, né? Então, primeiro, essa honestidade dele de reconhecer esta generosidade de Campos Neto. E depois a inflação. Eu estou tendente aí a apoiar o Segré e dizer que essa dominância fiscal está chegando, está aumentando e não está conseguindo dominar a inflação. E há uma grande reclamação aqui dos empresários, o seguinte: quando o Banco Central sinaliza que vai aumentar os juros no mês que vem, e automaticamente o mercado aumenta os juros, né? Se transforma em realidade. E é isso que está acontecendo. O Banco Central está aumentando e dizendo, olha, nós vamos aumentar no mês que vem. Isso não pode ser, porque já aumenta agora. Os juros não é nem previsão, é uma determinação, uma pré-determinação do Banco Central. E, por outro lado, eu sempre achei muito estranho essa caixa de ferramentas que eu costumo falar do Banco Central para controlar a inflação. Eles não têm muito meio, porque trata-se de mercado. O Banco Central não diminui o mercado ou aumenta o mercado. Mas a indicação é de que o Banco Central está conseguindo reduzir o crescimento do Brasil. Se isso vai reduzir a inflação, a tendência é que isso aconteça, mas não há essa garantia.